Muito bem, estamos entrando agora ao vivo, live no Dunk Entrevista. Olá, pessoal, boa noite. Eu estou aqui hoje com o Carlos Rato, que é o CEO da BBCE, e hoje estamos aqui para falar sobre os derivativos de energia. Rato, bem-vindo, prazer receber você. Obrigado, Berê. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. E estamos à disposição aí para as perguntas, enfim, para a gente discutir um pouco mais sobre esse mercado aí, que você também conhece tão bem, né? Pois eu sou uma especialista em derivativos e esse mundo de derivativos de energia é bastante novo, mas hoje a nossa ideia é justamente explorar um pouco mais os detalhes de como já estão funcionando os contratos de derivativos aqui no Brasil, né, para esse mercado de energia que já existe e é importante no físico. A gente já teve a oportunidade aqui no canal de conversar sobre as oportunidades, né, de trade de energia junto com o Lucas da Newcom. E agora a ideia é falar sobre como os derivativos podem servir a todos esses players que estão dentro do mercado de energia e também as instituições financeiras, os fundos de investimento, né? Quer dizer, tem aquele olhar de hedge e tem múltiplas funções que podem ser encontradas no trading e no dia a dia da negociação dos contratos de derivativos. Então, justamente com esse olhar sobre as oportunidades e sobre como funcionam esses contratos já hoje, que a gente quer aqui fazer o nosso debate com o Rato. Pessoal, nós vamos estar abertos também a responder perguntas a todos que estão acompanhando a gente no canal. E só vou pedir um pouquinho de paciência, que eu vou primeiro fazer algumas perguntas para o Rato e depois a gente abre para as perguntas de vocês. Combinado? Bom, então, Carlos, eu queria pedir para você primeiro começar explicando para a gente o que é um contrato de derivativos e quais são os contratos que já estão disponíveis para negociação atualmente na BBC. Vamos lá. Vou compartilhar aqui uma tela para que a gente possa entender um pouco do início, né, de como que a gente pensou na utilização do mercado de derivativos de energia e por que o mercado de derivativos de energia é importante nesse momento do desenvolvimento do mercado de energia de forma geral. Aqui tem dois gráficos na tela, do lado direito, que são basicamente, o primeiro, ele é o que a gente chama de giro, ou seja, a relação do total de energia consumido contra o total de energia negociado. Isso tudo aqui eu estou falando dentro do ambiente do mercado livre, né, aqueles 30% do total de consumo de energia no país que os consumidores têm a opção de escolher de onde eles querem comprar energia. Então, desses 30%, dentro desse mercado, né, desse volume de 30%, existe uma relação entre o total de consumo e o total negociado. Então, quando você enxerga hoje, atualmente, o mercado de energia, o mercado físico, ele tem um giro, chegou a bater 5,7, no último final do ano ali 5,7 também, enfim, entre 4 e 6 é o giro desse mercado. Ou seja, significa que tem muita operação que era simplesmente operações de posicionamento em preço, ou hedge em preço. Então, que não necessariamente precisariam se utilizar do mercado físico. Né? Então, primeira constatação que a gente observa aqui, que nos motivou a desenvolver o mercado de derivativos, é esse giro, até certo ponto, atípico para um mercado físico, né? Mas, obviamente, por falta de opção, por falta da existência justamente do mercado de derivativo, esse giro acabou acontecendo dentro do mercado físico. Então, aqui é um dos motivos principais porque a gente acredita e a gente entende aqui que tem um espaço para desenvolver o mercado de derivativos. O segundo, ele mostra que até 2019, mas se você pegar o ano de 2020 também não foi muito diferente, a volatilidade de preços de energia é uma volatilidade elevada, como em qualquer commodity, e o que enseja naturalmente a necessidade de se fazer hedge dessas operações, né? E aí eu estou falando aqui com a especialista nesse tipo de políticas e que assessora empresas para fazer isso, justamente por quê? Porque o ativo energia é um ativo volátil, às vezes
diria que uma maior parte das vezes muito mais volátil do que o próprio mercado de câmbio, por exemplo, que é onde a maioria das empresas faz hedge, né? Todo mundo se preocupa com a oscilação do câmbio, mas na verdade a energia ela oscila mais ainda do que o câmbio, e é um insumo importante em muitas indústrias, né? Então um risco que todas as empresas deveriam olhar e administrar a exposição nesse ativo. Por outro lado, essa volatilidade também gera oportunidades, né? Todo mercado volátil ele tem oportunidades para fazer o chamado trading, tanto por parte das próprias comercializadoras que já estão participando do mercado físico e outros agentes do mercado livre, como também aí vem mais um motivo pela escolha e pelo desenvolvimento do mercado de derivativos de energia no país, que é possibilitar a entrada de bancos e fundos de investimento, aqui principalmente fundos de investimento com atividade de trading, que tem aqui oportunidade, a partir do mercado de derivativos, de se utilizar desse ativo, se posicionar nesse ativo chamado energia, e um ativo que não está correlacionado com outros ativos do mercado financeiro. Então, é mais um ativo para colocar dentro do portfólio e visando também uma diversificação de risco. Indo para o... Só complementando um Pode falar, pouquinho, Rato, interessante a gente perceber que esses players com essa função de trading, né, como você colocou, os fundos, as tesourarias, são bem-vindos no sentido de trazer a liquidez para o mercado, né? Porque se a gente tiver só os hedgers, todo mundo só comprando essa energia, falta o contraparte, não tem mercado. E essa questão de ter liquidez agora é um desafio importante para vocês, né? Sem dúvida. Mas eu queria até, se você puder comentar um pouco conosco como vocês estão endereçando esse aspecto, mas fica à vontade aí para compartilhar sua apresentação conosco, por favor. Vamos lá. Não, sem dúvida, assim, liquidez é o que a gente busca, é o que já existe hoje no mercado físico, que foi desenvolvido aí pela BBCE e pelos seus clientes e acionistas ao longo do tempo, e obviamente todo mercado novo ele requer também que se busque liquidez, e liquidez assim não é nada mágico, né? Ela vai ter que vir no momento que você tiver cada vez mais players utilizando esse instrumento. Então, em comparação com o mercado físico, de novo, para aquelas operações que não necessitam de fato da mercadoria energia, né, que são operações de posicionamento em preço ou operações de hedge, o derivativo, ele, obviamente, você está negociando, não está negociando a mercadoria, você está um contrato financeiro, 100% financeiro, então você está negociando a variação do preço da energia, não o ativo exatamente, não a mercadoria. Você não tem, como consequência do fato de você não estar negociando o ativo físico, energia, esse registro dessa operação não precisa ser feito na CCE, ele passa a ser feito na própria BBCE, que faz também esse papel de ser esse registrador autorizado pela CVM para esse tipo de operação. Lembrando aqui, em parênteses, né, derivativo no Brasil, é condição de validade que todo derivativo no Brasil seja registrado. Então, a BBCE oferece também esse serviço de registro. Diferentemente do mercado físico, a liquidação aqui é pela diferença. Eu vou explicar um pouquinho que diferença é essa no próximo slide. Não há necessidade, por ser um contrato financeiro, não há necessidade de emissão de nota fiscal, diferentemente do mercado físico, que você está fazendo uma operação mercantil. Aqui é uma operação financeira, então você não tem todo o trâmite de emissão de nota fiscal. A tributação ela se dá sobre a diferença também, diferente do mercado físico, que você tributa a receita e depois tem que abater a despesa. Aqui você já tributa a diferença entre o preço negociado e o preço fixado lá na frente, né? E não requer a contratação de qualquer corretora, instituição financeira, ou seja, a própria comercializadora, o próprio agente do Mercado Livre, não só comercializadora, qualquer agente do Mercado Livre pode negociar esse derivativo na BBCE, assim como um banco ou um fundo, e fazer toda a operação sem precisar contratar nenhum intermediário, tá? Liquidez, você comentou, então está aqui, óbvio que quanto mais players a gente tiver na plataforma, maior é a chance de que essa liquidez aconteça.
existem vários incentivos que a gente pode dar para essa liquidez, mas óbvio, um deles, talvez o principal, é ter cada vez mais players operando nessa plataforma. E quando você olha para outros mercados, a liquidez aconteceu muito em função disso, né? Você pega o mercado de dólar, compara o mercado futuro de dólar com o mercado físico de dólar, a liquidez, ela, basicamente, toda ela é concentrada no mercado futuro de dólar, a ponto até do mercado futuro formar o preço à vista, né? Então, a liquidez vai ser trazida, obviamente, com mais players operando, esses players vão operar porque é mais fácil realizar as operações, a visibilidade do mercado também vai ser melhor. Então, são aspectos também que vão contribuir com a liquidez. Outro aspecto importante que está ligado à liquidez também é a formação de preço. A gente já publica, desde 2015, uma curva de preços baseada em negócios realizados, como primeiro pilar. Como segundo pilar, ofertas realizadas na tela. E como terceiro, a coleta de preço. Então, ter uma curva, acho que é consequência da liquidez, no momento que essa liquidez do derivativo, por enquanto a gente está usando como referência a curva de mercado físico, mas óbvio que quando a liquidez do derivativo crescer e for significativa, a gente passa a ter também uma curva de preço formada por operações de derivativo, né? Segurança, óbvio que, como a gente falou, o registro é feito em D0, né? É a condição de validade da operação, né? Tem uma lei que determina isso. O derivativo ele tem a vantagem, né, de pegar carona, ele já existe todo um framework regulatório para ele no Brasil, que já foi testado, aprovado, melhorado ao longo do tempo, né? Acho que nós dois aqui, sem denunciar a idade aqui, somos testemunhas, né, desse movimento, né? Me lembro do primeiro derivativo que foi feito no Brasil. Então, assim, desde o início já teve e tem um constante aprimoramento, então é um mercado já consolidado, inclusive do ponto de vista regulatório, e exige, né, pelas regras da CVM, que nós tenhamos uma área de supervisão e monitoramento de mercado. Então nós constituímos essa área de supervisão e monitoramento de mercado, que tem como função principal proteger o próprio mercado, né? Fazer com que o mercado realmente seja um mercado que se desenvolva de forma sustentável. E, por último, a partir do momento que a gente se tornou uma empresa regulada pela CVM, a gente automaticamente está sujeito ao mesmo nível de sigilo e de informações que é exigido por parte de instituições financeiras. Falando em termos de legislação, a gente passou a estar enquadrado dentro da Lei Complementar 105, que fala do sigilo bancário. E, por último, transparência. Já falei aqui do registro obrigatório, já também falei aqui das necessidades do regulador, são atendidas sem novas legislações, e permite que a gente, de novo, ao longo do tempo, a gente consiga começar a discutir o que seria talvez a segunda etapa aqui, que é como é que eu consigo reduzir o risco entre as contrapartes, utilizando algum mecanismo de garantias ou margem sobre, de fato, a exposição efetiva em derivativo, dado que 100% das operações têm que ser registradas. Então, esses são os principais benefícios. E aí, entrando, desculpa se eu me alonguei aqui, mas entrando na tua pergunta... Não, de forma alguma. Eu até queria... Posso só te fazer uma pergunta? Lógico, ainda sobre a tela anterior? Quando você menciona essa questão das margens e aqui dos limites operacionais, quando a gente olha o site da BBCE, também temos lá algumas orientações sobre como você se cadastra para ser, digamos assim, autorizado, né, a operar e participar desse ambiente. Isso, e fala também sobre a aprovação de limites. E eu queria só que você explicasse um pouquinho para a gente. Nesse caso, os contratos, eles serão parecidos com o que a gente já tem hoje na B3, por exemplo, um contrato de futuro, que eu tenho que depositar uma margem, que tem um ajuste diário, ou não é assim que funciona? Não, as operações, a gente está, hoje é um mercado de energia, né, como um todo, não só o mercado derivativo, mas como o mercado físico. É o mercado do que a gente chama de balcão, né, que é um mercado de operações bilaterais, né, de risco bilateral. Então, o que a gente está oferecendo com o derivativo, similar ao que já existe no mercado físico, é uma plataforma de negociação eletrônica de operações de balcão. O que significa dizer que as partes elas vão ter que estabelecer limites de crédito
E nós, se a operação for feita na tela, né, na plataforma eletrônica, depois eu posso explicar um pouco as diferenças, mas se ela for uma operação feita na tela, aqui a BBCA a gente controla esses limites e a gente mostra na tela, em verde, as operações que as contrapartes têm limites entre si, e em vermelho as operações que as contrapartes não têm, uma ou as duas contrapartes não têm limites entre si. Então a gente respeita os limites que são, primeira coisa quando você é credenciado na plataforma, que nem você colocou, né, primeira coisa obviamente é enviar a documentação, uma documentação tem alguns itens específicos sobre o mercado de derivativos, mas algumas exigências da própria CVM. Essa documentação é analisada por nós, depois que for analisada e aprovada, a gente marca uma agenda de treinamento para que a pessoa, né, para que a empresa possa colocar as pessoas que vão utilizar a plataforma para entender o funcionamento da plataforma, e uma vez então que tenha esse login e senha por parte do administrador, e depois ele pode, logicamente, credenciar outros usuários, a outra função é buscar outras contrapartes que deem limites para ele. Então, a gente informa que aquele novo credenciado entrou na plataforma, e esse novo credenciado, então, tem que buscar limite de crédito para que ele possa operar, né? Então, ele tem que buscar esse limite de crédito. Esse limite de crédito, uma vez concedido, ele é registrado na plataforma. Então, quem concedeu o limite vai lá e fala, sei lá, Berenice, eu concedi limite aqui para a Berenice, tá? Ela pode operar comigo até um limite de tanto. No caso do mercado físico, é o risco de crédito, de fato, porque ele é o cash, é o 100%. No caso do derivativo, a gente trabalha com limite operacional, ou seja, um limite baseado no notional da operação, não no risco de crédito efetivo, porque a gente sabe que o risco de crédito é um percentual do valor negociado e não o valor 100% negociado. Então, a gente estabelece no derivativo esse limite, quem concede limite para alguém vai lá e registra na plataforma esse limite, e a partir desse momento, então, a plataforma vai começar a ler esses limites e vai, como eu falei, demonstrar na tela as operações em verde ou vermelho, dependendo do limite existente ou não. Então, de forma geral, é assim que funciona. Então, não é igual a uma plataforma que tem a contraparte central, né, que é o modelo que você falou de bolsa, até porque se você pegar a volatilidade que tem no mercado de energia elétrica hoje, a exigência de margem para poder garantir a liquidação das operações com intervalo mínimo de 95% de confiança, o tamanho dessa margem ela praticamente inviabilizaria os negócios, né? Então, isso é natural no mercado de commodities, não estamos falando aqui nenhuma novidade. Então, assim, a gente precisa pensar numa estrutura, sim, de margem de garantias, por isso que eu falei, acho que esse é o segundo passo, mas que, ao mesmo tempo, não seja uma estrutura que ingesse o mercado ou que torne inviável a realização de operações. Que sejam margens relacionadas à exposição efetiva, né, e não pré-pagamento, porque é muito fácil falar, olha, então, já que você vai pagar 100 lá na frente, paga 100 agora. Isso não é margem, né? Margem é o risco, você tem que correr um risco sobre aquilo que vai ser liquidado lá na frente. Então, acho que é um segundo passo, mas a gente tem que pensar margens no contexto do mercado de commodities e no contexto dos players que participam desse mercado. Senão a gente vai efetivamente criar algo que vai tornar esse mercado, vai matar o doente, né? Vai criar um Inviável. mercado inviável, cara. E então, se eu entendi bem, a ideia é que nesse momento, pelo menos, as contrapartes elas precisam se encontrar, provar limites entre si, né? E aí cada um com o seu modelo de risco, mas basicamente, né, até para quem nos acompanha aqui, esses modelos são modelos em que você aprova um limite de crédito, então a gente está falando de risco de crédito, mas que são fundamentados numa análise de risco de mercado, né, que tem a ver justamente com a volatilidade desse ativo objeto. E aí eu acho que tem um desafio também, né, porque dada toda essa volatilidade, como é que eu construo esse modelo para fazer essa aprovação da linha de crédito? Provavelmente vocês aí na BBCE também estão pensando nesse sentido para pensar como é que apoiam o mercado nessa construção, nessa aprovação de Perfeito. limites, né? Você está Muito correta, bom. assim, que é fácil falar com você porque você sabe o que a gente está falando, que era exatamente isso, quer dizer, o risco de crédito de uma operação de derivativo, ela é função
do risco de mercado, né? Acho que nos bancos que eu trabalhei, acredito que você também, a gente dava uma categoria diferente, né? Uma coisa é a categoria de risco de crédito efetivo, de um empréstimo, por exemplo, né? Quando você dá o empréstimo para um cliente, você tem um risco lá que a gente chamava categoria A, e um outro tipo de risco que a gente chamava de categoria B, que é um risco, é um potencial risco de crédito que vai ser função do risco de mercado. Porque no derivativo, como você bem colocou, pode ser que eu faça uma operação com você e eu não tenha risco de crédito. Que você tenha risco de crédito comigo e não eu com você, né? Então, não dá para você cravar no início da operação que você vai ter o risco de crédito. Óbvio que você precisa provar um valor que é o que a gente chama de potencial exposição futura, né? Que é justamente uma estimativa, né? No pior dos cenários, qual que é o pior do cenário? Você ter que me pagar, né? Eu receber alguma coisa, então, do ponto de vista de crédito, o pior cenário é eu receber alguma coisa de alguém, porque alguém vai estar devendo para mim. Então, na pior das hipóteses, qual é o valor, com base no intervalo de confiança XYZ, que cada casa vai determinar, qual que é o valor que eu vou reservar como estimativa de risco de crédito. Na medida que esse contrato ele vai caminhando, uma parte dessa estimativa vira realidade, que é o MTM, que é o valor de mercado. Então você já passa a considerar aquilo lá dentro do teu risco de crédito já como algo efetivo, e outra parte continua como estimativa até o vencimento da operação. Então, tentei ser um pouco didático aqui, mas você é melhor que eu, então, assim, Não, a para explicar explicação essa foi diferença. ótima. E justamente essa situação, ela tem a ver, então, com um ajuste que eu posso ter que pagar no vencimento. E aí, de novo, só para complementar para quem nos ouve, quer aprender um pouquinho mais de derivativos, né? Por exemplo, se eu sou, então, um comprador de energia, sou uma empresa industrial e tenho energia como um importante custo lá da minha produção. Eu poderia, então, usar esse derivativo para já fazer uma fixação do meu preço futuro. E Perfeito. nesse caso, eu me protejo da alta, né? Porque a alta desse preço vai fazer com que o meu custo de produção aumente. E se o preço sobe em relação ao nível fixado, eu vou ter um valor a receber. Se o preço Sim. cai, eu vou ter um valor a pagar. E é justamente aí que entra o risco de crédito, né? Então tem a ver justamente com esses potenciais movimentos do preço daquele futuro. E aí eu estou ansiosa para saber se já tem essa curva de futuros, né? Ela está sendo construída ainda, como você comentou, né? Hoje a gente tem, lógico, a referência de mercado, até uma das principais referências de mercado é a nossa curva, né? Nossa curva BBCE, que hoje a gente publica para o mercado. A gente tem essa curva aí, como eu falei, desde 2015, a gente fez várias melhorias ao longo do tempo. E como eu falei, essa curva é baseada em 3 pilares, nessa ordem de prioridade, né? Primeiro, negócios realizados. Segundo, negócios realizados em tela, né? Porque para que a gente traga realmente a questão do valor de mercado naquele momento. Segundo, ofertas realizadas. E terceiro, coleta de preço, que funciona, tem que funcionar para operações, vértices onde a gente não tenha tanta liquidez assim, mas a gente conta com alguns contribuidores que operam bastante no mercado, inclusive grandes geradores. Então, isso nos dá uma sensibilidade, eles nos dão uma sensibilidade maior de preço. Mas só para ilustrar exatamente o que você falou, as operações que estão disponíveis hoje são essas, né, contrato a termo de compra e contrato a termo de venda. Então, ao negociar o derivativo, você negocia um preço para a liquidação futura. Se for um contrato, uma novidade que a gente traz em relação ao mercado físico é que hoje a gente tem no derivativo, e já tiveram operações e já tiveram liquidações de um contrato semanal, né? Então, você pode negociar o chamado, no mercado de energia, chamado REV, né? Que é o PLD da semana. Então, você pode negociar o PLD semanal ou o PLD mensal. Então, você fixou esse preço com a tua, né, você olhou na tela, bateu lá, por exemplo, eu vou falar daqui a pouquinho as diferenças de formas de negociação, mas vamos supor que você esteja na tela, alguém lá está te ofertando, esse alguém você não sabe quem que é, porque a contraparte ela fica escondida até que se faça um negócio, só que está em verde, então você sabe que tem limite de crédito com ele, ele tem limite de crédito com você.
foi lá, bateu no preço, pô, legal, gostei dessa oferta aqui, você acabou de comprar, então, um contrato de derivativos de energia com preço, sei lá, R$ 200, que vai liquidar pelo PLD, por exemplo, semanal Sudeste, né? Então, chega lá na frente, acontece, qual que é o valor de liquidação? Depende do PLD, então o PLD é divulgado mensalmente ou semanalmente, então esse PLD a gente obtém, o chamado fixing, né, no mercado de derivativos, né? Esse PLD ele é comparado com o preço que você comprou ou com o preço que você vendeu. Por exemplo, se você estiver comprando a 200 e o PLD foi 210, você vai receber 10. Se ele foi 180, você vai pagar 20. Então, dependendo do valor do PLD e do preço que você negociou, você vai ter, conforme a gente falou aqui, um valor a pagar ou um valor para receber. E no caso da venda, é exatamente o contrário. Formas de negociação. A gente tem basicamente três formas que a operação pode chegar até nós, né? A primeira é a tela, né, que eu mencionei aqui, então é uma tela semi-anônima, porque ela é cega até o momento que você fecha a operação. Depois que a operação é fechada, as contrapartes são reveladas uma para a outra, né, nunca para o mercado, óbvio. Então as contrapartes são reveladas uma para a outra, no momento só que dá match. Até então, a tela é completamente cega, você não sabe quem está botando oferta, você só sabe se está verde ou se está vermelho, mas não sabe quem está colocando oferta. A segunda forma de que a operação chegue até aqui, aí nesse primeiro caso, só para reforçar, são operações que são realizadas aqui no nosso ambiente. Então a gente está propiciando, realmente fazendo o papel de um aproximador de negócio, né? Fazendo com que o comprador se encontre com o vendedor. Tem outra situação que o comprador, às vezes, ou o vendedor, passam a ter um contato que não é dentro da tela. Ele liga, faz uma ligação e fecha uma operação. Nesse caso, ele pode usar o nosso serviço do que a gente chama de confirmação de operação. É o que a gente chama aqui de boleta, né? Que é a operação onde ele simplesmente confirma com a contraparte que ele fechou aquela operação. Aquela operação ela foi feita no telefone, a gente não tem o horário que foi feita essa operação, por isso que a gente não considera isso dentro da curva de preço, porque poderia distorcer. Então, a operação é fechada, lembrando que no derivativo tem que registrar no mesmo dia, e a operação tem que ser feita no mesmo dia, e tem que ser feita a mercado, né? No caso do que eu falei da primeira alternativa de trading, existe até um túnel de preço que a gente acompanha para ver se as operações não estão fora de mercado. No caso da confirmação de operação chamada boleta, obviamente, como a gente não sabe o horário que foi fechada a operação, não tem como a gente colocar um túnel, mas essas operações são monitoradas e se tiverem fora de mercado, elas vão ser questionadas. E essa operação aqui, ela automaticamente também, ao usar esse serviço, você também usa o serviço que a gente tem aqui de contrato padrão e assinatura eletrônica. Então, todas as operações que são confirmadas através do serviço de boleta, elas automaticamente são também originadas, assinadas através de um contrato padrão que a gente disponibiliza para o mercado, e são assinadas eletronicamente, ou seja, zero de papel, de troca de papel, de e-mail, esperar a confirmação voltar, follow-up em cima da confirmação que não assinou, zero, tudo simples, digital. Fechou a operação, o contrato está ali para ser, se você quiser baixar por download, quiser usar a API, fica à vontade, mas o contrato está ali, está assinado, tem a hash, está tudo formalizado. A gente sabe que tem algumas operações que, eventualmente, o cara quer fazer um contrato específico, né, com a contraparte, ou tem uma cláusula. Nessas operações, a gente não fornece, obviamente, o contrato, mas a gente fornece o registro. Então, pode ser que tenha operações que sejam operações chamadas não padronizadas, né, operações específicas, que usam um contrato específico, uma cláusula diferente, só que eu ofereço o serviço de registro dessas operações. Todas as operações são registradas, desde a de tela até a confirmação. Mas tem situações que só tem o registro, tem situações que tem o registro mais o contrato, e tem situações que tem a tela, o registro e o contrato, né? Então, só para resumir aí, desculpa se eu me alonguei muito aí. Perfeito, dividiu conosco detalhes operacionais importantes para quem de fato, né, quer começar a fazer negociações
com derivativos de energia. Muito bem. Bom, então, aproveitando essa tela, gente, vale comentar que estamos aqui falando de contratos que são termos, são de balcão, então não tem aquele ajuste diário dos futuros e são negociações bilaterais entre as partes, tá bom? Então, um pouquinho diferente do que a gente tem, né, no mercado tradicional de bolsa, né, de derivativos listados. É balcão. Muito bem. Bem, Rato, e em relação à curva, né, que vocês agora estão buscando trazer essa liquidez, tê-la para prazos mais longos. Hoje a gente já consegue ter referência de preço para prazos curtos, né? Você falou sobre negociações semanais e mensais. Tem alguma perspectiva, assim, sobre o que precisaria para vocês poderem, de fato, ter, por exemplo, se eu quiser já fixar o meu preço de energia para daqui 6 meses, um ano, quer dizer, qual que é a chance de eu ter isso dentro da BBC? Vamos lá. Os contratos estão abertos para serem negociados, então assim não tem nenhuma restrição. Como eu falei no início, a gente tem que ter cada vez mais players. As ofertas estão em tela, então quem participa hoje do mercado já vê uma atividade de mercado lá, todo dia tem oferta na tela. A questão do prazo é aquela coisa, vai vir de acordo com a demanda, então dependendo, quanto mais hedgers talvez eu tiver na plataforma, eu também vou ter essa requisição para abrir novos contratos mais longos, se for o caso. Então, assim, é um movimento natural no momento que você tem cada vez mais players entrando. A curva, eu diria que é a última coisa ali que a gente vai conseguir obter, porque para ter a curva eu preciso ter liquidez. Não adianta fazer uma curva com 3, 4, 5, 10 negócios realizados ou X players participando do mercado. Então a curva ela é uma consequência da liquidez. E a liquidez vai vir com aumento do número de players. Hoje a gente começou a plataforma, lembrando, né, dia 18 de janeiro, então a gente fez recentemente um mês aí de vida da plataforma. Começamos com 12 credenciados na época, 9 na época fizeram algum tipo de operação, e a gente hoje já temos 42 credenciados, então a gente mais do que triplicou o número de credenciados em um mês e pouco. Então, vamos manter esse ritmo, a gente está aqui para isso também, né, para provocar aí todo mundo que não está ainda nesse mercado, que venha. É um mercado extremamente importante, relevante, como eu falei, uma volatilidade, você comentou, né, empresas que têm essa commodity, esse ativo como um dos fatores de produção, acho que boa parte ou grande parte das empresas tem isso, então venha para o mercado de derivativos e comece a participar. Pode ser que não seja na tela, pode ser que sejam operações realizadas um a um, mas eu acho que é importante a gente criar esse movimento e trazer cada vez mais players para esse mercado e, obviamente, trazer cada vez mais operações para esse mercado, que é um mercado, digamos, mais adequado, vamos dizer assim, para esse tipo de negociação de preço, onde você não tem a necessidade de transacionar mercadoria e energia. E aos poucos trazer um pouco de todo aquele giro, né, que você mostrou para a gente no início, para o mercado de derivativos, né? Não ter que fazer a gente está no momento de transição, movimentar né? muito. Exato, porque assim, hoje você olha para o mercado físico, ele tem mais liquidez, de fato. Mas ele é um mercado que começou, a BBC começou em 2012, né? Então é um mercado que deslanchou a partir de 2016, né? Vamos dizer assim, o mercado. Então, assim, é um mercado que está lá, mas a liquidez está lá, né? O que a gente precisa agora é fazer esse movimento de trazer uma parte dessa liquidez que está lá. Não vai acabar o mercado físico, óbvio, ele é super importante, a gente dá toda a importância para ele, mas uma parte dessa liquidez, naturalmente, por essas questões que eu comentei, menor custo, então se você pegar comparativamente uma operação no mercado físico, qual que é o all-in cost, e comparar com o mercado de derivativo, derivativo é mais barato do que o mercado físico, né? Então, lógico, se esse tipo de operação for possível de ser realizada no derivativo, ela vai ser mais barata no derivativo do que no mercado físico. Então, a eficiência que a gente falou aqui, operacional, de não precisar emitir nota fiscal,
tributação sobre a diferença. A gente já tem relatos de clientes falando da questão da liquidação, né, que na liquidação do derivativo é simples, você recebe da BBC, a BBC é agente de cálculo, então você recebe lá uma ficha de liquidação falando, olha, empresa A tem que pagar tanto para a empresa B, faz um TED, acabou a liquidação. O mercado físico ele tem um processo de liquidação operacional pesado, então por si só essas diferenças elas são suficientes e importantes para que exista uma parte, né, de migração do mercado físico para o mercado derivativo. Mas fora isso, a gente não está contando só com isso, né? O que eu falei lá atrás, né? Além disso, tem os players do mercado financeiro, né? Tem outros agentes do mercado livre que talvez não estejam hoje operando, que podem ser eventualmente hedgers para muitas dessas operações. Então, enfim, eu comentei lá na abertura do primeiro pregão de derivativos no Brasil, lá no dia 18 de janeiro, falei, o trabalho está apenas começando. Acho que é um trabalho árduo aí de fazer com que essa roda gire, né? Eu tô, assim, muito na torcida para que essa roda gire cada vez mais, o mercado ganhe liquidez, a gente passe a ter, de fato, essa curva mais longa, sinalizando e ajudando a balizar toda a fixação de preço e as decisões de hedge das companhias e também, claro, mais uma oportunidade de diversificação de investimentos para o pessoal dos fundos e das tesourarias. E para as trades também, né, uma nova forma de fazer gestão de risco, de fazer as suas negociações do dia a dia. Então, acho que tem, de fato, muito espaço para crescer e eu fico super na torcida. Você sabe, Rato, que eu, por algum motivo, não estou conseguindo aqui acessar o nosso chat ao vivo dentro do YouTube. Eu não sei se, nesse momento, as pessoas que estão nos assistindo tentaram me dar alguma pergunta e isso não está devidamente habilitado. Eu peço desculpas aqui, eventualmente tentou mandar alguma pergunta e não conseguiu, mas o fato é que eu não estou conseguindo receber aqui através do YouTube as perguntas das pessoas. Depois, se você tiver acesso também, fico à disposição para a gente mandar por e-mail, responder as perguntas. Então, quem tiver pergunta aí pode dar o endereço de e-mail. Ok. E que a gente combina aqui e a gente responde, não tem problema. Excelente. Talvez podemos, então, deixar um e-mail de referência, não sei se seu ou da BBCE, na descrição aqui do nosso vídeo, de tal forma que o pessoal possa entrar em contato, te perguntar mais, tirar dúvidas. Lógico. Que pena, eu não sei porque realmente não estou conseguindo acessar aqui o nosso chat. Mas eu acho que essa vai ser uma boa forma da gente atender quem queira saber mais e perguntar a você mais detalhes sobre os derivativos de energia. E vou deixar, então, você dar aqui uma última palavra, enfim, um último recado para quem nos assiste. É só já até dando um e-mail aqui, quem tiver interesse em saber mais desse mercado, quais são os documentos necessários, como é que funciona, quiser uma apresentação, né, um mergulho aí um pouco maior, tanto no mercado de energia, né, como no mercado de derivativos de energia, tem um e-mail chama comercial@bbce.com.br, então só mandar lá, a gente agenda uma visita. Outro aspecto também, quem quiser conhecer um pouco mais dos derivativos de energia, a gente, na última terça-feira, lançamos uma cartilha de derivativos de energia junto com a Abracel, que é a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia Elétrica. Então, essa cartilha está disponível no nosso site, está disponível no site da Abracel. No nosso site também, como a Berê colocou, tem lá informações sobre os derivativos também. Enfim, estamos 100% à disposição e com essa bandeira de desenvolver o mercado de derivativos de energia no país. E, mais uma vez, eu queria agradecer, Berê, pelo espaço, pela oportunidade, e dizer também que conto com a sua ajuda aí nas suas aulas e consultorias, que você é craque aí no assunto, da gente falar cada vez mais sobre essa alternativa para as empresas. Acho que, de novo, acho que é importante que esteja dentro da política de hedge das empresas a análise sobre a exposição ao ativo energia elétrica. Defendo e acredito que cada vez mais a gente tem um mercado de energia livre, né? A gente hoje
já por algum tempo temos um mercado que é 30% do total de energia consumida no país, mas tem inúmeras sinalizações aí, tanto da ANEEL como do próprio Ministério, e também através de um projeto de lei aí, PLS 232, que já foi aprovado no Senado e está na Câmara, para expandir ainda mais o número de consumidores livres. Isso é uma tendência não só no Brasil, uma realidade em outros países, e isso é muito bom para o nosso mercado, cada vez mais você ter uma quantidade maior de consumidores tendo a opção de escolher qual energia, por onde ele quer comprar, como ele quer comprar essa energia. Então, eu acho que a gente tem um espaço gigantesco aqui também para explorar, e eu acredito que quanto mais consumidores de energia livre tiverem, também mais necessidade de rede a gente vai ter. Então, acredito muito nessa bandeira, e mais uma vez, obrigado, Berê, pela oportunidade. Obrigada a você, Rato, por toda a informação e conhecimento que você dividiu conosco. Sem dúvida, eu também acredito muito nessa necessidade das empresas fazerem hedge, fazerem as suas proteções contra os diversos fatores de risco do negócio, e é agora mais um fator de risco que a gente pode buscar hedge, pode pensar nas nossas políticas, né? Sem dúvida. Mais uma vez, Rato, obrigada. Pessoal, então, desculpa quem eventualmente quis nos mandar uma pergunta e não conseguiu acessar o chat, mas, por favor, direcione a sua pergunta para a BBC, que o Rato vai ter alegria em responder, né? comercial@bbce.com.br. Perfeito. Gente, muito obrigada, então, e obrigado a você. Até logo. Obrigada a todos que estiveram aqui no Dunk Entrevista nos prestigiando, e até breve. Até. Obrigado, Berê. Tchau, gente. Obrigada.